Graças a Deus, pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus, que nos sustenta e nos revela a verdade. Um dos grandes privilégios que nós temos ao abraçarmos a fé cristã é que nós somos confrontados com a verdade e daí então nós somos ensinados a verdade. O mundo é o domínio da mentira. A Bíblia ensina que este mundo jaz no maligno. A palavra jaz é permanece. Quando você vai em um cemitério, frequentemente você lê no túmulo, aqui jaz fulano de tal, ou seja, aquela pessoa permanece ali, o corpo da pessoa. Esse mundo inteiro jaz no colo do diabo. Mas quando você é alcançado pelo Evangelho de Cristo, você tem os olhos abertos, você descobre a verdade, você é ensinado então a verdade na igreja, domingo após domingo, quando você vem à igreja. E nesta conferência nós temos o enorme privilégio de sermos expostos à verdade sobre gênero. Essa questão tem sido muito debatida nos últimos anos, e há uma confusão geral a respeito disso, e nesta conferência nós vamos ser expostos a muito da verdade sobre este assunto. Hoje à noite, o pastor David Merck Jr., que está aqui, eu queria que viesse aqui comigo, a esposa, também a Adriana está ali, queria que ficasse de pé, só para que o povo conhecesse. Obrigado pela presença também, Adriana. Veio lá de Atibaia com o pastor David Merck, que vai estar aqui conosco hoje à noite, amanhã à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Serão 4 palavras. E a sequência, se a minha memória não me trai, é: hoje à noite, a criação dos gêneros, amanhã à noite, a perversão, você não pode perder, amanhã à noite, a perversão dos gêneros. Domingo pela manhã, gêneros na igreja, no lar, perdão, gêneros no lar, eu estava indo bem. E à noite, domingo à noite, gêneros na igreja. Esta é a sequência, imperdível. Eu já estou agradecendo a sua presença antes de ouvi-lo. Sei que serei abençoado, bem como todos os amados que estão aqui, além dos que estão nos seguindo pela internet. O querido pastor, encarregado do Pregue a Palavra, trabalha na igreja, primeira igreja batista de Atibaia, é parte da igreja, única igreja, basicamente, desde os 3 anos de idade, quando seu pai e a família dele vieram para o Brasil, ele está ali naquela igreja, tem ministrado ali, uma bênção. O pai dele vai estar conosco mês que vem, salvo erro de memória, 13 de setembro, por aí. Vai ser uma bênção, você também não pode perder. Queria te apresentar ao Senhor nesta noite. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo apoiando a uma diz: amém. Fica à vontade, querido. Muito obrigado, pastor Heiker. Boa noite, irmãos. É muito gostoso estar aqui com os irmãos e especialmente com minha esposa. É muito difícil a gente conseguir viajar juntos. Nós temos 3 filhos, somos casados há 13 anos e 3 filhos pequenos de 9, 8 e 3 anos de idade, que estão agora com meu pai e minha mãe, que estarão aqui no mês que vem. E é muito bom ver vocês aqui chegando no final de semana, tirando uma sexta-noite para estudar a palavra de Deus. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Logo nós vamos olhar hoje, especialmente voltar nossa atenção para Gênesis capítulos 1 e 2. Então deixe sua Bíblia aberta ali. Irmãos, hoje nós vivemos uma época de grande caos, grande confusão, especialmente em
tudo que se refere aos gêneros, à sexualidade, a casamento, há uma confusão geral. Nós podemos ver que a sociedade, até a civilização começa a desmoronar quando falamos desses assuntos. Hoje ninguém sabe dizer direito a sua identidade. Inventa-se cada vez mais coisas novas. Você aborda alguém na rua e você não sabe como deve chamar aquela pessoa. Um professor na sala de aula, um policial que para alguém não sabe se é para chamar de senhor, de senhora, rapaz, moça, o nome que der. E se falar errado, pode dar processo. Nos Estados Unidos, uma das discussões tem sido o acesso a banheiros. Ou melhor, ou mais ainda, vestiários. Lá, especialmente os colégios, né, tem muitos times de esporte, e muitos alunos então ficam lá para depois participar do time de beisebol, de futebol, outra coisa. E aí agora está aquela crise. Não, se alguém se diz, nasceu rapaz, mas se diz moça, ele pode entrar no vestiário feminino. Mas qualquer um, não, qualquer um. Se ele quiser, ele disser que for, ele pode entrar. E uma crise cada vez mais, como que fica isso? Como que a sociedade pode funcionar? Como que eu posso deixar minha filha de 9 anos ir no Walmart, ou ir num shopping, ir no banheiro, e pode ter um marmanjo lá dentro, dizendo ser uma mulher? Esses dias eu estava ouvindo o caso de um homem que estava sentindo dores no abdômen muito forte. Isso também lá nos Estados Unidos, e ele então foi correndo para o pronto-socorro, e ali a equipe de enfermagem começou a tratar dele, fazer uma triagem, não achavam qual era o problema, e aquela situação se agravando, e quando finalmente viram que na verdade ela estava grávida. Só que nesse momento já era tarde e o bebê tinha morrido. Porque a pessoa que se apresentou ali, embora era uma mulher, se apresentava como homem. E ninguém nem imaginava então que poderia estar grávida. Qual o resultado no Twitter, na sociedade, nas mídias sociais? Caindo, matando em cima de quem? Do hospital, é claro. Porque como que a equipe de enfermagem não pensou na possibilidade dessa pessoa estar grávida? A confusão e o caos está se estabelecendo cada vez mais. Por isso nós precisamos voltar para o começo. Nem sempre foi assim. No mundo de caos, de maldade que nós vivemos hoje, precisamos lembrar que Deus criou tudo muito bom através da sua palavra. E nós vamos olhar então para Gênesis e ver como que acontece isso, para tentar começar a partir da palavra de Deus. Assim nós vamos poder corrigir, pelo menos a confusão que pode existir na nossa mente, juntos. Então vamos lá. Abra lá então Gênesis capítulo 1, leia na sua Bíblia, acompanhe enquanto leio versículos 1, aí 2, podemos até o 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos parar por aqui por enquanto. O começo é muito simples. No início, Deus criou tudo, mas quando olhamos o versículo 2, a gente vê como que era o cenário inicial. Sem forma, vazio. Alguém já disse que é como se fosse um palco preparado, só que nada em cima do palco. E o Espírito de Deus pairando sobre as águas, e a ideia dessas águas em Gênesis são as águas do caos, da destruição. A gente lembra disso no dilúvio, especialmente mais para frente. E o Espírito de Deus pairando ali, e talvez como se fosse um pintor com um pincel na mão, prestes a fazer uma obra de arte em frente ao seu quadro em branco. Ou um escultor diante de uma pedra bruta ali, que foi nada feito ainda,
mas ele está começando com o martelo levantado para começar a talhar. O Espírito de Deus pairando sobre uma situação de caos, algo sem forma e vazio. Agora, vamos pular para o final da história. Vai lá para o capítulo 2, versículos 1 e 3. E tentar ver como que termina isso. Se começa no caos, começa na confusão, começa esse mundo sem forma, vazio. Como que termina? Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Onde termina? Se no início, sem forma e vazio, termina como? Qual a descrição? É Deus descansando. Talvez a gente pode imaginar aquele suspiro. Deus não estava cansado, né? Deus é todo poderoso, mas aquele suspiro. Trabalho bem feito. Sabe? Olhando aquilo que ele formou, versículo 31 foi lido aqui, ele chamou de muito bom. Ele descansou, ele parou, porque estava perfeito, estava do jeito que ele queria, estava exatamente como precisava. Então era um dia que ele abençoou, tudo concluído, tudo cheio. Deus abençoou, Deus santificou, completo, o mundo como deveria ser. Um dia que deveria continuar para sempre, uma situação que deveria continuar. Esta era a criação, comunhão, satisfação, alegria perfeita de Deus com a sua criação. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, tá? Se ele começou o mundo sem forma e vazio, caos, e termina com a obra concluída, abençoado, santificado, descanso, como que chegou daqui até ali? Como chegou do versículo 1 e 2 até o capítulo 2, versículos 1 a 3? Como que Deus criou isso? E aqui vamos passar um pouco mais a nossa atenção. Então volta um pouquinho para o capítulo 1 e vamos perguntar como que chega lá. Você já conhece a história, você conhece os seis dias da criação, os 6 dias da criação, o sétimo de descanso. Mas olha na sua Bíblia, vê se você consegue identificar as repetições. Repetições são coisas chaves quando a gente vai ler e entender a Bíblia. Então, olha lá, quais são algumas repetições que acontecem ali? Disse, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Isso acontece nos outros dias? Sim. Palavras que se repetem, que mais? Era muito bom. Era bom. Viu Deus que era bom. Abençoou. Houve tarde, manhã, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Várias vezes que ele repete. Mas note como que Deus criou cada coisa. Foi através da sua palavra poderosa. Às vezes a gente tem a imagem na nossa cabeça, que nem da Capela Sistina, não é? Qual que é a imagem de Deus criando Adão na Capela Sistina? Né? Deus lá esticando o dedo e Adão do outro lado, né? Tomando vida, né? Recebendo vida. Às vezes a gente pensa em Deus criando o mundo com massinha de modelar na mão, como meus filhos gostam de brincar. Tudo bem que no capítulo 2 ele vai falar de fato que ele formou o homem a partir da terra, mas aqui no capítulo 1, você vê como que Deus cria. Ele simplesmente fala. E acontece. A própria existência obedece o comando da voz de Deus. Ele fala e acontece.
É a mesma coisa quando Jesus, no seu ministério aqui na terra, quando ele estava no barco, no meio da tempestade, e todos os quadros sempre tem Jesus fazendo assim, não é? Mas foi assim que ele fez? Não sei, ninguém tirou foto na época, né? Mas o que diz o texto? Ele diz, Jesus levantou e... O que ele fez? Fez um passe de mágica? Né? Deu uma de homem de ferro assim? O que ele fez? Ele disse, aquiete-se, acalme-se. E o poder da sua palavra domina a criação e cria, forma a criação. Todos os dias, essa é a ênfase que nós temos ali. Foi apenas a sua palavra. E a palavra de Deus é certa e é poderosa. Ele fala, acontece. E a avaliação daquilo que a sua palavra produz, viu Deus que era bom. Era bom, era bom, era bom. Chega no último dia, era muito bom. O que ele cria pela sua palavra é bom, é perfeito, é certo, é poderoso, e no final traz bênção e a santidade. Nós precisamos lembrar disso. Queridos, hoje em dia muitos pensam que a Bíblia, a palavra de Deus, é algo que trava, que escraviza. É que a minha religião não permite. Ah, você é um desses crentes Bíblia, você não pode nada, e você é um que tem que ficar dentro ali de o que está escrito. Não, a Bíblia é algo que trava você, que limita você, que tira a sua liberdade, e você é vendido isso na faculdade, no colégio, no trabalho, na internet, e você então vem para cá e ouve, vê o que a Bíblia fala. Ah, não, liberdade é o que está vendido ali pela Netflix, o que é falado nas séries, o que os filmes falam. Não, ali é liberdade, é viver do jeito que eu quero. Mas o primeiro capítulo da Bíblia já nos fala, não, do caos para a conclusão, para o perfeito, na criação, foi pela palavra de Deus. E para as nossas vidas não é diferente. O que o nosso mundo precisa, o que eu e você precisamos, é a clareza da palavra de Deus, para trazer transformação em vidas também caóticas, confusas, talvez sem formas e vazio. Agora note outra coisa no texto aqui. Perceba quantos versículos ele gasta para falar de cada dia da criação. Por exemplo, primeiro dia ele fala os versículos 3 a 5, 3 versículos. Segundo dia, 3 versículos. Terceiro dia, um pouco mais, 5 versículos. Quarto dia, vai aumentando 6 versículos. Quinto dia, 4 versículos. Quantos dias ele fala do sexto dia? Versículos 24 a 31. Ele fala 9 versículos. Só olhar isso, o que isso já te diz? Onde está a ênfase? Onde está o que ele está mais interessado, mais interessante, que o autor quer chamar a nossa atenção do que foi criado? No sexto dia. Então aqui, o autor entra em câmera lenta para falar daquilo que foi criado no sexto dia. O que foi criado no sexto dia? Primeiro os animais, Deus os abençoou, eles multiplicaram, todos os tipos de animais, os peixes e aves já foram criados antes, mas então Deus cria o homem. Acompanhe na sua Bíblia a partir do versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que hastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente,
os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que esteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se tarde e manhã o sexto dia. O homem foi criado último na sequência, mas é o que recebe mais atenção nesse capítulo. E o homem aqui é demonstrado muito claramente como é especial quanto à sua criação. Ele é especial quanto à sua dignidade, porque ele é criado à imagem de Deus. Ele é especial quanto à sua posição. Ele é colocado como regente, como representante de Deus para dominar sobre todo esse planeta, todos os animais. Ele tem uma missão especial de multiplicar e encher a terra com outros seus filhos descendentes, também feitos à imagem de Deus. Ele é especial quanto à sua provisão. Deus dá alimento para ele. Agora, é interessante que o que ele fala, esses últimos dois, de abençoar para multiplicar, encher a terra, o alimento, é só o homem que recebe isso? É só o homem e a mulher que recebem isso? Não, se você for ver, ele falou a mesma coisa para os animais, né? E ele compartilha isso. E interessante que, justamente isso que é nós seres humanos, somos carne e osso, e nisso nós somos parecidos com os animais. Nós multiplicamos, nós precisamos comer, só que nós somos fundamentalmente diferentes, porque só o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é mais uma das coisas que tem sido muito confundido hoje. Com as teorias de evolucionismo e tudo, coloca o ser humano no mesmo pé de igualdade que os animais. E com isso, na verdade, o ser humano é tido como se fosse um câncer sobre o planeta Terra. E não como algo que Deus fez para cuidar e dominar esse mundo. E mais, com isso, muitas pessoas, nós temos a tendência de voltar-se só para os impulsos da nossa carne, dos nossos desejos. E as pessoas têm se tornado cada vez mais animalescos, negando totalmente aquilo que Deus nos deu, a dignidade suprema de sermos feitos à sua imagem. Sem pudor, sem limites, sem freio, sem dignidade. Mas volta um pouquinho e presta atenção nos versículos 27 e 28. No 27 você tem uma mini poesia. Algumas bíblias até colocam assim, um pouco diferente ali, para você ver. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou aqui a humanidade, bem claramente, como homem e mulher. Deus os criou para juntos cumprirem o propósito de espalhar a glória de Deus sobre a terra. Por que a glória de Deus? Porque eles foram feitos à imagem de Deus. O propósito deles era governarem o mundo juntos e encherem juntos ao multiplicar a terra com outras imagens de Deus, outros seres humanos. É impressionante que ele fala, os dois juntos, os dois são imagem de Deus. Eles devem estar unidos, embora serem diferentes. Unidade na diversidade. Eu não sei se meu pai vai comentar isso quando ele vier para cá, mas umas coisas fascinantes que ele tem ensinado muito, é como é impressionante como o casal, homem e mulher, diferentes, mas unidos, é um lampejo também da imagem de Deus quanto à Trindade. Pense comigo. A Trindade, Deus é um Deus em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são Deus.
Um é mais Deus que o outro? Não. Um é mais forte que o outro? Um é mais glorioso, mais santo que o outro? Não, jamais. Isso seria uma heresia. Porém, mesmo assim, há uma hierarquia na Trindade? Sim. Quem enviou o Filho para a terra? O Pai. Quem enviou o Espírito Santo? O Filho. O Espírito Santo testifica de quem? Do Filho. E o Filho glorifica quem? O Pai. Estão percebendo? Mas há uma briga ali, porque hoje em dia, hierarquia e papéis diferentes, a gente começa a pensar, não, quem manda mais é mais importante. Mentira. Não é assim que funciona, não é assim na Bíblia. Tem pessoas que sim, abusam da autoridade, Jesus falou disso, mas ele falou, aqui não. Perfeita unidade. Pessoas diferentes, papéis diferentes na nossa salvação inclusive, mas unidos. E nós, criados à imagem de Deus, refletimos isso também. Homem e mulher diferentes, papéis diferentes, como nós vamos ver, mas o mesmo valor, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. O mesmo papel em conjunto, a mesma bênção, a mesma bênção de Deus. Quais são algumas implicações disso? Hoje em dia, se espalha a mentira por aí de que os gêneros, a ideia de homem e mulher distintos e papéis diferentes, é uma criação de uma sociedade patriarcal, machista, opressora. Que essa ideia veio disso. A Bíblia já de cara confronta isso, deixando muito claro. Não, quem criou esse negócio de ser homem e mulher foi o próprio Deus. Você tem um problema com isso? Fala com ele. Fala com o fabricante. Porém, tem sido sim, ao longo da história, nós vemos sim os abusos disso no machismo egoísta e também no feminismo. Nesse feminismo absoluto, que coloca acima de tudo, e essas brigas dos sexos, que esquecem que são contrários aos propósitos de Deus na criação. Outra implicação aqui desse texto é que existem apenas 2 gêneros. Não existe fluidez de gêneros. As distinções que Deus criou entre homens e mulheres são sagradas. Deus criou homens para serem homens, mulheres para serem mulheres. A identidade e a dignidade já foram dadas por Deus e não precisam ser construídos por nós. Sabe por que isso ajuda? Porque nessa confusão que tem por aí, o que tem se escrito muito nos artigos sobre isso e tudo, tem sido como cada pessoa precisa construir a sua própria identidade. E hoje então já tem lista de mais de 130 e tantos gêneros diferentes que você pode ser. Porque, na verdade, você que diz. Você é Deus. Você cria você mesmo. E você pode ser quem você quiser ser. É só assistir os filmes da Disney, né? Não, vocês não assistem, mas eu assisto que eu tenho filhos pequenos, né? Seja o que você quiser ser, a realidade precisa se curvar diante da sua autonomia. Então, diante disso, você então pensa, eu posso criar quem eu vou ser. Mas existe um lado muito perverso disso. Um peso tremendo de você ter que definir e construir a sua própria identidade, queridos. Isso causa dúvidas, insegurança, confusão. Porque quem aqui já não teve aquele momento acordado pensando, mas quem sou eu? Como eu deveria viver? Para que essa vida? O nosso eterno Deus, Criador, bondoso, com sua palavra poderosa, Ele é quem dá para nós a nossa identidade. Nós não somos um acidente cósmico à deriva por aí, tentando descobrir quem nós somos. Nós somos criaturas
o auge da criação de um bom Criador, que diz para nós, primeiro, vocês, homem e mulher, foram criados à minha imagem. O valor que vocês têm não vem de vocês porque foi feito de pó, mas veio de mim porque eu fiz uma obra-prima. E segundo, eu criei homem e mulher. De início, você já tem essa identidade. E a Bíblia vai desenvolver quanto mais nós podemos ter em Cristo Jesus, resgatando a nossa identidade. A questão da nossa identidade não é uma questão de autonomia, não é uma questão de autoafirmação, não é uma questão de tentar me projetar nessas discussões todas, mas abraçar o que o bom Criador já disse pela sua palavra. Por isso, homens não devem agir, parecer ou se vestir como mulheres. Mulheres não devem agir, parecer ou se vestir como homens. Não por causa de uma opressão de sociedade, mas porque o nosso Criador nos fez assim. E é assim que nós glorificamos a Ele. E não só isso, é assim que nós experimentamos a bondade, a santidade, o descanso que Ele criou, o resultado da sua criação. E isso não é aquilo que nos escraviza, mas é a nossa liberdade se encontra nisso. É a mesma coisa que nós vamos ver mais para frente, no capítulo 3, quando entra no jardim do Éden, e você tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores tinham para Adão e Eva poderem comer? Todas. Até a árvore da vida. Só tinha uma que não podia. Mas qual foi a estratégia de Satanás? Colocar em xeque e duvidar da bondade da palavra de Deus. Nossa, Deus é chato, né? Não deixa vocês fazerem nada. Vocês não podem comer de nenhuma árvore nesse pomar tão bonito. Não, até que a gente pode. É só daquele que não pode. Mas esse é o melhor de todos. Esse Deus não quer te dar liberdade. Não deixa você fazer nada. Que horrível. E justamente esse. Você poderia ser que nem ele. Ser que nem Deus. E o diabo então voltou a atenção para Eva, para focar só naquela única coisa que não podia, e ia fazer aquilo parecer o mundo. O diabo não é muito criativo, ele continua fazendo a mesma coisa. Ele faz o quê? Só duas opções, homem e mulher, e tem que ficar dentro daquilo. Isso é muito rígido, é muito horrível. Olha quantas opções tem ali fora. Olha, você pode definir, você pode ser Deus. E parece que a liberdade está lá fora. E o que a palavra de Deus nos orienta é a escravidão de um Deus chato que a minha religião não permite. Gente, é uma ilusão de ótica diabólica. Deus oferece, ao falar da dignidade que Ele nos deu por sermos criaturas dEle, feitos à imagem e semelhança dEle, como homem e mulher, experimentarmos da beleza, da bondade dEle. Capítulo 2. No capítulo 2, a partir do versículo 4, você vê Moisés, ele como é que está escrevendo isso aqui, ele muda o foco, ele faz um zoom então. Como assim? O que aconteceu então com essa criação perfeita? E ele volta e reconta a história, com foco agora olhando para a criação, para o homem. E o que aconteceu com essa criação tão boa que Deus tinha feito? Nos versículos 4 a 7, nós não vamos ler, nós vamos focar só mais para frente. Ele mostra que o homem é especial quanto à sua criação, feito ali do pó da terra, Deus soprando o fôlego de vida. Ele é especial quanto à sua morada, o jardim do Éden. E o seu mandato, ele precisa obedecer, versículos 16 a 17, a Deus. Pode comer livremente de tudo, menos de uma árvore. Mas chega o versículo 18. E olha o que acontece, acompanha na sua Bíblia. Disse mais o Senhor Deus: não é bom
que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Ok, pergunta: quem que percebeu que o homem não deveria ficar sozinho? Quem foi o primeiro a perceber isso? Não foi Adão. Não foi Adão. Não foi Adão andando por aí, peraí, está faltando alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é, mas está faltando alguma coisa aqui. Não, Deus olhou primeiro e falou: sozinho não vai cumprir a missão. Não vai cultivar e guardar bem o jardim. Não vai dominar bem sobre os animais. Não vai se multiplicar e encher a terra com outras imagens. Mas Adão estava boiando, que nem homem mesmo, né? E ele nem percebia ainda, estava lá curtindo, né? Tal, e Deus falou: não, falta algo ainda. Mas ele não percebeu, eu vou ajudá-lo a perceber, eu vou dar uma força para ele. Então ele traz os animais e ele vai dando os nomes, e conforme ele vai vendo, aí que ele vai caindo a ficha de Adão, que dois, né? Leão, leoa, tal. Falta algo. E Deus disse: não é bom que esteja só. Então o que Deus faz? Deus não traz então um animal, um bichinho de estimação para ele. Então eu vou te dar um poodle. Ou vou te dar um dinossauro, aí sim, né? Não, Deus também não cria outro homem para eles serem melhores amigos. A imagem de Deus precisava ser refletida em alguém diferente, mas unido a Ele. E por isso, então, Deus continua nessa história linda. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomando-lhe então uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. E o versículo 23, então, é na forma de uma poesia. Primeiro cântico de casamento. O homem olhou para ela e disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Deus toma a providência. E Ele tira carne do lado dele, forma a mulher, alguém que faz parte dele, carne e osso. E as palavras que usa para descrever o que Deus iria fazer e o que Ele fez, na minha versão está uma ajudadora adequada. Outras versões está auxiliadora idônea. O que significa isso? São palavras muito importantes na Bíblia. Primeiro, ela é uma auxiliadora. A palavra aqui no original não é a palavra de ser simplesmente, não é a ideia de um assistente. Não é tipo que você leva seu carro numa oficina de mecânico e tem um mecânico mestre e tem um assistente ali segurando as ferramentas. Não é a ideia de que alguém que assim, não, terminou o trabalho pode dispensar. Mas é uma palavra que é usada a maioria das vezes no Velho Testamento para o próprio Deus. A ideia de quando fala de Deus como escudo do seu povo, Deus que vem em socorro, em auxílio do seu povo, alguém necessário, indispensável para a tarefa de glorificar a Deus como imagens dele. Uma auxiliadora adequada, idônea, que corresponde.
É uma palavra que significa muito claramente, não é alguém abaixo, não é alguém atrás, mas ao lado, sempre relevante, fundamental, complementar, diferente, mas que completa. Não alguém que podia ser como uma faxineira, talvez despedida quando terminar as funções. Não um capacho, não apenas uma cozinheira para fazer e satisfazer as vontades do homem, mas alguém essencial para auxiliá-lo na sua tarefa de refletir a imagem de Deus e cumprir a tarefa que Deus havia dado. E por isso, quando ele acorda e percebe isso, ele percebeu na hora que os dois formavam um par perfeito, pois eram um. Queridos, vocês conseguem ver a beleza disso? Do que Deus está fazendo aqui? De novo, o nosso mundo tem distorcido com mentiras o que é o casamento e os gêneros. Mas Deus apresenta algo belo, perfeito, complementar, digno, que culmina num cântico, uma explosão de poesia na boca de Adão, falando: uou, olha o que Deus fez. Eu estava no seminário na época estudando alguns desses assuntos, anos atrás, em 2005, quando nossa família toda foi para... minha tia veio dos Estados Unidos, nós fomos lá para o Rio de Janeiro, e lá toda a família subiu o Pão de Açúcar para ver, né, tal, e eu já tinha combinado com todos, enquanto a gente estava lá, todo mundo desapareceu, e sumiu, ficou só eu e a Adriana, minha namorada. E ali com o pôr do sol, ali em cima do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, eu conversei com ela sobre estas verdades. Sobre aquilo que significava que eu cria que ela era a pessoa que me complementava para juntos honrarmos a Deus. E eu pedi ela em casamento no dia 4 de julho de 2005. Depois a gente desceu, saímos para comer, fomos andar na Copacabana, fomos assaltados. E aí meus pais foram buscar a gente na delegacia. Mas enfim, mas as verdades funcionaram pelo menos, né? Ela disse sim. Queridos, a sequência aqui é muito claro. Deixar a explicação no versículo 24. Deixar pai e mãe, independência emocional, financeira, etc. Estar pronto para assumir um lar. A implicação disso é muito grande quanto à idade de namoro. Hoje, né, crianças na escola dos meus filhos, às vezes, fala de namorar com 8 anos. Adolescentes namorando que não tem preparo nenhum para deixar pai e mãe. Namoro visa casamento. Namoro precisa ser quando está preparado para casar. 2, ele diz, e o homem deixará sua pai e mãe e se unirá à sua esposa, colar-se à sua esposa, um relacionamento exclusivo. Cuidado numa cultura de começar e terminar namoro que você está ensaiando, treinando o divórcio. Cuidado, a pornografia é quando você inverte justamente isso e trata pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo, pasmem, como objetos, como animais, e não como a imagem e semelhança de Deus. E treina, sim, tratar o seu futuro esposo, marido ou atual como objeto. Se tornarão uma só carne, uma nova unidade familiar. O relacionamento entre marido e esposa é mais forte do que entre pais e filhos. É indissolúvel. Tão próximo que Efésios diz que amar sua esposa é amar a si mesmo. E versículo 25. O resultado é intimidade sem culpa. Eram inocentes. Não havia vergonha. Hoje, quando a gente estava na fila do embarque, lá em São Paulo, tinha 2 moças atrás da gente na fila.
e eu não pude deixar de ouvir a conversa delas. Uma delas estava contando para outra de um novo relacionamento, não sei se chegou a ser um namoro, com um rapaz, e que estava começando a conhecê-lo, já havia dormido na casa dele, onde ele morava com a mãe, e subentende-se que já estavam sexualmente ativos, já tiveram intimidade, mas não há compromisso. E ela estava revelando à sua amiga as suas dúvidas quanto a esse rapaz. Será que de verdade? Será que é para valer? Mas eu não sei, talvez ele de repente ele está namorando 10 ao mesmo tempo. E eu não sei porque no Instagram dele, ele tem foto de várias mulheres, mas também ao mesmo tempo me colocou no WhatsApp da família. E também, não sei, a gente fala direto, mas essa semana não conversamos, será que é de verdade? Eu não sei. E a amiga tentando aconselhar, fala, mas você está feliz? Aí eu tô, então está tudo certo. E você está viajando? Estou viajando agora, nós vamos ficar fora. E o que ele achou? Não sei, mas também, né, meio que cada um por si, eu vou fazer o que eu quiser também lá. Querido, sabe o que deu para perceber? Por mais que aqui ali a felicidade, o novo relacionamento, sabe o que estava por trás? Incerteza, dúvidas, solidão. E onde vai dar? Se não for pela graça de Deus, filhos sem pais, desconfiança, porque quando se inverte as ordens aqui, antes do casamento, não se tem mais confiança depois do casamento, no cônjuge. E a gente vive o caos que o nosso mundo vive hoje. Irmãos, a resposta é a palavra de Deus. A resposta é aquele a quem a palavra de Deus aponta, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Aquele que pela sua cruz, seu sacrifício por nós, pode fazer de nós novas criaturas. Aqueles que já o recebem pela fé são novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. O caos que o pecado trouxe, que nós trouxemos com o pecado, como nós vamos ver amanhã à noite, Cristo nos redimiu para socorrer e para que fôssemos realmente a imagem e semelhança de Deus e crescêssemos a imagem de Cristo, como homens, como mulheres, como casais. Seja casado, seja solteiro, vivendo a imagem de Deus, onde Ele nos colocou. Deus nos criou de uma forma tão preciosa, pela sua palavra. E a pergunta então que eu tenho aqui para terminar: você crê nisso? Ou você crê na Netflix? Você crê de fato o que os seus professores de sociologia estão ensinando? Que isso é bom, é perfeito, é maravilhoso. Pai, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para vermos a beleza de quem o Senhor é e do presente que o Senhor nos deu, de sermos feitos à tua imagem. Que possamos refletir isso, abraçando e vivendo o que é ser homens de Deus, mulheres de Deus resgatados por Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.